Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu estou esperando a EA fazer o remake dos jogos do Harry Potter do PS1. Eu sou o Kuro e gostaria de dizer que a melhor ideia desse ano foi a Super Crown. Eu sou o Léo e eu ainda espero o lançamento do Final Fantasy VIII para PS4. I'm Captain Dash. Mentira, eu sou Roxas e bem-vindos. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos porque a aula já vai começar. E a aula de hoje é sobre uma febre no mundo dos videogames. Fonte de lucro para muitas empresas e de felicidade para muitos fãs, remakes e remasters. Uou, e a gente já começa esse ano de 2019, nesse incrível janeiro eterno de 300 mil dias, né? Peraí, só uma dúvida. Essa volta do Sandy Jr. pode ser considerado um remake ou um remaster? Ai, Pedro. Puro. Com certeza, é mais capacitado melhor remake. que eu pra te dizer isso. Queremos Dig Dig Joy em 3D, HD, Full HD. 4K. Essa vai ficar para os alunos e para as alunas responderem aí embaixo pra gente se o retorno da entidade Sandy Jr., né? Porque é só uma entidade, Sandy Jr., se é um remaster ou é um remake. Misericórdia. Mas voltando, esse início de ano, né? Nesse janeirão eterno, logo no começo a gente já teve alguns remasters e alguns remakes, e os principais jogos desse mês são todos remakes e remasters. A gente tem, acho que o que divide aí como maior lançamento junto com outro jogo que o Roxas sabe, né? Não precisa falar, né, Roxas? Que é o Resident Evil 2, né? O remake, que é um remake que o pessoal tava aguardando muito. E depois a gente tem alguns remasters e talvez um port, né, pode ser considerado, que é o port do New Super Mario Bros. Pro Switch, né, que é a versão Deluxe e tal. A gente tem o remaster do Onimusha e a gente tem também o Tales of Vesperia, né, que também é um remaster. É normal ter tanto jogo relançado num mês só? Normal não é, né? Mas fonte de lucro, né? Vamos aproveitar o que dá dinheiro. É uma nova fonte relativamente barata de lucro, né? Porque conseguem, com pouco custo, tá lançando um jogo, entre aspas, novo pra galera aí tá aproveitando e conseguir mais dinheiro, né? Que é sempre bom pra eles. E tem se tornado também, principalmente nessa geração, algo mais comum do que talvez em outras, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2018 num todo, a gente tem uma lista extensa assim, de jogos relançados, coletâneas e tudo mais, não tem? É uma lista enorme, né? Você quer começar por onde? Resident Evil? Vamos relembrar aí, talvez assim, uns mais simples pra gente. Shadow of the Colossus, por exemplo, a gente considera ele um remake ou a gente considera ele um remaster? Eu considero ele um remake. É um remake, seria na verdade, porque realmente refizeram toda a engine. É um jogo novo, né? Bem dizer. Por mais que seja a mesma história, o mesmo estilo de gameplay, ele foi refeito. Não tinha como eles só melhorar o gráfico, né, do jogo. Até porque já lançaram um remaster pro PS3, se eu não me engano, né? Em 2015, sim. Não me lembro agora quando. Vamos deixar bem claro, então. Vamos exemplificar. Remake é quando o jogo ele é refeito. Eles pegam o jogo, sei lá, Crash, né? Vai lá e refaz todo o jogo, gráfico novo, uma jogabilidade atual ou mais perto parecido daquela quando ele foi lançado e tudo mais. Remaster é literalmente relançar ele para um outro console ou um videogame mais atual ou uma outra plataforma, enfim. E geralmente eles dão aquela pincelada básica, né? Essa seria, resumindo assim, a diferença. O maior exemplo de remaster que a gente tem é o famoso Resident Evil 4, né? Que tem até geladeira você consegue jogar aquele jogo, né? Não, Resident 4 eu já desisti. Resident 4 não. Tá quase virando Skyrim, né? Tipo,
Sim, Nem teve na Ultimate 3 a apresentação do Todd mostrando ele pra Alexa, pra geladeira e tudo mais. Resident Exatamente. Evil 4, cara, saiu pra. A primeira versão dele é pra Nintendo GameCube. Olha onde tá o GameCube. O negócio já saiu pra Play 2, Play 3, Xbox 360. PC, Nossa, pra onde tudo, pensar, tudo. tem. Até pra aquele videogame brasileiro, que eu não me lembro o nome agora, que não Zibo. Isso, exatamente. Até pra Zibo existe Resident Evil 4. Não vejam o vídeo no YouTube, por favor. É, Muito ruim. realmente é complicado. Mas vamos lá, vamos voltar. O vídeo, porque agora deu vontade de entrar e ver. Nossa, não faça Boa isso sorte. com você, Léo. É péssimo. É, no mínimo, péssimo. Vamos lá. Ano passado a gente teve Shadow of the Colossus, que foi um remake. Eu joguei, eu achei bonito, achei divertido, eu gostei de rejogar, mas não acho que teve nada a mais naquele jogo. Teve as legendas, isso aí realmente foi interessante. A gente tem, como o Roxy já citou, Resident Evil 4 e 5, que são remasterizados, e que, diga-se de passagem, foi uma remasterização bem porca da Capcom, porque eles não fizeram mais nada no jogo. É porque esse remaster do 4, assim que ele saiu pro PC, eles pararam de mexer, tentar melhorar. Eles simplesmente dão um Ctrl-C e Ctrl-V e jogam agora nos consoles. E também era uma forma, né, de como já ia sair depois o remake do 2 e tal, era uma preparação, né? Porque o 4, querendo ou não, é um jogo que, sei lá, o pessoal ama jogar esse Mas negócio. serviu de entrada pra muita gente pro Resident Evil, né? Se eu não me engano, no PS4 tem todos os Resident Evil que já foram jogáveis na Sony. Eu sei que tem os 6 também, são um remaster. Os clássicos tem como você comprar. Se eu não me engano, todos que já foram da Sony alguma vez existe remaster. Sim, sim. E também tiveram vários outros jogos, né? O Crash, como você já citou, também trouxeram a trilogia. Na verdade, ele já foi um remake mesmo, mas na minha opinião ficou muito bom, pelo menos visualmente, o jogo. Sim, eu acho que o Crash ano passado ele foi lançado para Xbox e para o Switch, né? Ele já tinha sido lançado em 2017, eu não me lembro exatamente. Mas o Crash é um exemplo de um remake bem feito, né? Eles realmente refizeram toda a estrutura do jogo e tal. E, nossa, e como o 1 é difícil, né? Eu não lembrava que aquele trem era tão complicado de jogar. E é legal que eles refizeram e deixaram meio que um quê de nostalgia nos gráficos, né? Eles não atualizaram assim totalmente. Tem aquele ar bem nostálgico. E mesmo assim, né, eles colocaram coisas novas, né? Você pode jogar com a irmã do Crash, você tem ali algumas coisinhas extras pra fazer. É bem, bem divertido, assim. Ficou um jogo muito interessante. Sim, sim. Só pra complementar, eu sempre pensei que ela fosse a namorada dele, não sabia que era. É que afinal também a gente jogou quando a gente era muito pequeno, a maioria desses jogos, então, tipo, muitas vezes nem sabia inglês, não sabia nada e não sabia nem o que tava acontecendo, né? Exatamente, a gente jogava o jogo. Só jogava. Tem a coletânea do Spiral também, que saiu no final do ano passado. Ela ficou um pouco ofuscada, assim, por causa de vários lançamentos, né, tudo mais. Mas é uma coletânea muito boa e eu acredito que ela esteja no mesmo nível de qualidade ali do Crash, sabe? Ficou visualmente inexplicável de falar. Ficou muito bonito e continua tão divertido quanto o clássico. Sim, infelizmente ainda não tive oportunidade de jogar, mas pelo menos visualmente, assim, e pelo pouco de gameplay que eu vi do remake, ficou muito legal mesmo. Parece ter ficado muito legal. Realmente, o jogo ficou muito bonito mesmo. Ano passado a gente também teve o relançamento do Final Fantasy XII para PS4 e para os outros consoles, mas eles já relançaram uma outra versão que é o The Zodiac Age, que é uma versão que tinha sido lançada só no Japão, quando ele foi lançado lá na época do PS2, né? Que é uma versão com algumas coisas diferentes no gameplay, uma divisão de jobs para os personagens que não tinha na versão original. E aí eles trouxeram essa versão para a versão em HD que eles relançaram em 2018. Eu achei isso bem interessante, porque eu não tinha jogado essa versão ainda. Então, assim, na verdade eu não joguei o Final Fantasy XII
pra PS4 ainda, mas eu já tenho ele e ele tá no meu backlog, que tem muito jogo pra O Eu Léo. tenho uma pergunta, Léo. Você já deslacrou esse seu Final Fantasy? O Léo é um consumista, ó, que é difícil. Quantos jogos você tem nessa sua lista aí pra zerar? Ó, eu devo ter uns. Agora que eu tô jogando os Kingdom Hearts também, eu devo estar com tipo, uns 8 jogos parados, assim. Tem muita coisa. E é tudo 8 jogos resistível, parados, é tudo jogo lacrados que na dura muito caixinha. tempo. Esse Final Fantasy, eu confesso, gente, esse Final Fantasy tá lacrado até hoje. Tá bonitinho dentro do armário, lacradinho. E do vai jeito continuar que assim. Vai continuar assim por alguns meses, eu acho. Alguns anos, né? Não, espero que nem. Até algum de nós resolver roubar ele pra ficar Não, pra gente. nossa. E jogar. Porque depender do Léo zerar isso aí. Um dia. Aguardem, vocês vão ver a minha platina lá. Aham, tá bom. Tá feito o Mas assim, desafio. vai aí. ser antes de lançar o Final Fantasy VII Remake ou depois? Só pra gente ter uma noção de nos próximos 20 anos. Com certeza é Essa antes. a única porque- certeza da vida que eu tenho. É antes. porque Final Fantasy VII Remake é lenda já. Tá aí um remake que, né, a gente não vai ver tão cedo. Ou era. Não, a gente ficou vivo o tempo suficiente pra poder ver o remake do Resident Evil 2, né? Agora a meta é sobreviver pro remake do Final Fantasy VII, né? Porque A verdade é que a gente ficou vivo por Kingdom Hearts 3, que saiu finalmente. Ele funciona, gente. Está no meu videogame, tá? Valeu a pena esperar 10 anos. Diferente. e era óbvio que o Roxas ia achar uma ponta pra encaixar Kingdom Hearts 3 aí, né? Mas é claro, né? E a gente já entra nos Kingdom Hearts também, né? Porque o Kingdom Hearts começou a sair na época do primeiro PlayStation. Não, do segundo. PlayStation 2, Leonardo. Ah, foi? Leonardo. Não me chame de Saiu Leonardo. pro Play. Então, né? Voltando ao assunto, o Kingdom Hearts saiu primeiro pra Play 2, depois saiu pra Game Boy, voltou pro Play 2 e foi se alastrando aí pra até o celular. Mas a onda é que, seguindo esses remakes e remasters, tanto no PlayStation 3 quanto no PlayStation 4, a gente teve Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8, que juntou todos os Kingdom Hearts, né? Se preparando pro lançamento do 3. E ainda seguindo essa linha de raciocínio, a gente teve outros jogos que fizeram isso, né? Como o Mega Man Legacy Collection, teve coleção do 1 ao 6, se eu não me engano, depois do 7 até o 10. O que saiu ano passado, se eu não me engano, foi do X, né, na verdade. Isso, foi do Mega X Man ano X passado. Legacy Collection. Saíram as duas coleções. E Exato. outro exemplo também foi o Devil May Cry, né, que recentemente, aí nos últimos tempos, começou a lançar também seus HD Collections. É, Pra- Se preparando pro novo, né? o maior problema desse HD Collection é que o primeiro HD Collection que eles lançaram é o mesmo do Play 3, sem nada, sabe? Copiou, colou, tá ali. E eles lançaram também há um tempo atrás uma espécie de um bundle que era o HD Collection do 1, o 2, o 3, mais o Devil May Cry 4, que também foi relançado pro PS4, Xbox One, etc. Amo essas coleções, né? E seguindo nessa contramão, a gente também tem o Switch, né? Que é um console que a Nintendo errou bastante com o Wii U, mas aprendeu e tá tentando consertar com o Switch. Demorou, mas aprendeu. É normal, o começo de carreira de um console, a empresa ficar tentando inflar esse videogame. Então o que acontece? O Switch está recebendo muito porte dos seus jogos do Wii U, que praticamente ninguém jogou, sendo lançado para ele, e jogos que já tinham suas versões para Play 4, Xbox One, agora estão saindo nele. Então o Switch eu acho que é o que mais se encaixa, talvez, nesse negócio de HD Collection, de remasters e remakes e tal. Mais ou menos, né, pelo menos. Ele tá sendo, assim, de certa forma, mais beneficiado, né? Porque, como é um console relativamente novo, e ele tem pouca coisa ainda, conteúdo próprio, né, da própria geração, ele tem poucos jogos novos, de grandes nomes, então ele tá sendo bastante beneficiado, porque é um videogame portátil e tá recebendo esse monte de remasters e collections aí pra inflar a sua lista de jogos no geral, né? Sim. É normal isso no começo. Todo console em começo de carreira tem isso. É lógico que, tipo, no momento que tá, a gente tem que meio que considerar que é como se fosse uma febre, assim, né? Desses relançamentos de jogos.
Essa geração, vamos considerar aí Xbox One, PS4 e o Switch também. Vamos esquecer o Wii U um pouco. Essa geração que a gente tá agora, a gente pode dizer que é a geração que mais teve remasters e remakes? Ah, com certeza, né? Até porque as gerações anteriores, assim, tipo, não tinha tanta capacidade também pra rodar os remakes e fazer esses bundles, essas coisas que eles tinham. Mas é porque também muitos jogos não eram velhos o suficiente pra receber tantos remakes, né? Eu acredito. Até tinha alguns jogos bem mais velhos e a Nintendo mesmo, no próprio 3DS, de vez em quando, no Wii U, lançava alguns remakes ou só uns ports de jogos antigos de Nintendinho e tal, mas sempre foi muito menor essa quantidade nas gerações anteriores. A Capcom também tinha essa mania. Ela lançou muitas coleções pro PS3, muita coisa digital de jogos antigos também. Mas realmente, né, essa geração tá sendo a mais beneficiada. Não sei se essa seria a palavra, mas ela tá sendo a mais beneficiada por essa grande quantidade, né, de lançamentos de coisas mais antigas. O PlayStation 3 foi a entrada, né, pra esses remakes e remasters, eu acho. Porque ele começou com isso, eles viram que deu certo no finalzinho do Play 3 e já encaixaram no começo do Play 4 e foi se lastrando, e não parou até hoje. Sim, e eu acho que na verdade isso é um reflexo da nossa geração no geral, né? Porque se você for ver, até nos cinemas estão trazendo muitos remakes aí de filmes e tudo mais, de animações ultimamente. Porque eu acho que a nossa geração, mais ou menos, talvez uma antes da nossa, foi a que mais começou a se antenar, né? Com jogos, com filmes e tudo mais. E eles estão querendo trazer não só a geração mais nova, mas a nossa também. Tipo, estão querendo fazer a nossa geração também se interessar em comprar os jogos e em consumir essas coisas, né, hoje em dia. Sim. Mas isso vai bater mais naquela tecla do saudosismo, porque, por exemplo, videogame até, sei lá, a geração do PS2 e do Xbox, era mais considerado um brinquedo de criança, né? Eu acho que a partir do PS3, do Xbox 360 e de como o mercado foi crescendo muito no Brasil, falando, teve uma reviravolta nisso. Então é bem mais comum hoje em dia o pessoal entender que videogame é uma forma de entretenimento, né, para todas as pessoas, até por isso sai tanto jogo mais 18 e tudo mais. Com essa reviravolta, assim, é normal falar que, por exemplo, assim, eles querem causar um saudosismo na galera da geração antiga, tipo, a nossa geração ali do 1990 e tal, ou a geração um pouquinho antes ali de final de 80 e tal, de vários jogos que eles jogaram na infância ou na adolescência e tal, e trazer de volta porque sabe que isso vai pegar num ponto fraco ali. Eu acho que é tudo uma questão de mercado, né? Então, quando a gente fala em saudosismo, a gente tem que pensar que o público que jogou lá atrás, será que vai querer jogar de novo agora, hoje em dia? É por isso que eu acho que eles trazem essas roupagens mais modernas, um gameplay às vezes um pouco mais condizente com o que tá mais atual, o que vende mais. E eu acho que tem uma outra questão também que é o seguinte: quando você tem uma história já estabelecida, é mais fácil você trabalhar em cima dela, trazendo os fãs já antigos da história e mais gente nova para ela do que criar uma história nova, criar uma franquia nova, né? Então eu acho que eles pegam essas franquias mais antigas que fizeram muito sucesso anteriormente para trazer de volta. Por quê? Porque traz aquelas pessoas que têm aquele carinho, aquela nostalgia pela franquia, que já jogaram anteriormente, e ao mesmo tempo eles tentam dar uma repaginada para atrair também jogadores novos. E aí isso, eu acho que juntando essas duas coisas, o lucro consegue ser maior. Porque se você cria uma franquia nova, você tem que criar toda uma fanbase, você tem que começar do zero, né, digamos assim. Uhum. E vale lembrar que, tipo, a geração, a nossa, assim, mais ou menos também, hoje em dia tá todo mundo já com 20 e tantos anos, 30 anos, tá todo mundo trabalhado, com família, boa parte. As pessoas da nossa geração que consumiam aqueles jogos antigos não tem mais, talvez, muito tempo pra estar jogando esses jogos. Então, eles têm que achar uma forma, né, de adaptar, fazer esse povo querer comprar esses jogos também, né? E nada melhor do que trazendo nostalgia e saudosismo.
Porque por mais que eu não tenha tempo, eu mesmo já cheguei a comprar alguns jogos, confesso que eu comprei só porque era remake ou remaster de alguma, ou continuação de alguma série antiga que eu gostava e não encostei no jogo até hoje. Acontece. Eu concordo completamente com o que o Kuro acabou de dizer. Acho que não precisa nem implementar nada. Nossa. Concordudo você. Me senti lisonjeado, só que não. Eu chego no mesmo raciocínio, sabe? É uma forma deles ganharem dinheiro e ao mesmo tempo que talvez eles consigam trazer novos jogadores com uma franquia às vezes já conhecida, né? Por exemplo, você tem aí Resident Evil 2 Remake que acabou de sair. O pessoal que jogou o Resident 2 lá atrás, há 21 anos, né? O Resident 2 é de 98 ou de 99. Não me pergunte datas que eu não sou bom com isso. Eu acho que é de 98, né? Mas eu não... 98 foi o ano que a Jerry saiu das Spice Girls. Só isso que eu posso falar. Mas ele é um poço de conhecimento... assim, pop, né? É um poço de conhecimento pop. Eu ia falar inútil, mas pode ser. Kuro. Para. Enfim, né? E é uma forma de você usar, por exemplo, essa jogabilidade do remake do 2 é totalmente diferente de quando saiu a versão clássica. Porque é uma versão bem mais parecida com o Resident 4, 5 e o 6, que a galerinha tá ali mais por dentro, assim. Então você pega essa geração, que provavelmente não jogou o 2 ou teve pouco contato, coloca uma jogabilidade mais nova para eles e eles vão jogar o antigo. E a galera que já jogou o antigo vai jogar porque, né, a nostalgia, a gente gosta de gastar dinheiro, né? Né? Quem não quer ver o Leon ou a Claire, que pode ter sido o primeiro crush de vários aí em HD, Olha, né? eu quero chamar a atenção de todo mundo agora pra falar que o crush do Digão é a Ada. É verdade. Porque ela é parecida com o Batman, então... Ela é parecida com a Victoria das Spice Girls. Mas que escada, hein, velho? Não, o primeiro crush minha foi a Ranger Rosa dos Power Rangers. Isso quando eu era um pimpolho ainda. Olha, eu acho que isso aí futuramente pode dar um bom podcast, então vamos evitar de falar sobre essas coisas agora. Mas, voltando a isso, uma das coisas que é mais complicada nesses remasters e remakes é o valor desses jogos. Porque, assim, a gente sabe que às vezes é um jogo que é totalmente refeito, que tem todo um trabalho e tudo mais. E alguns saem com um preço um pouco abaixo. Eu lembro que o Crash saiu na faixa de R$117, algo assim. Eu lembro que ele estava em alguma loja aqui na nossa cidade e estava mais barato. E acredite se quiser, um jogo a 117, 110 reais, sendo um lançamento, a gente tem que comemorar, né? Porque alguns remasters e alguns remakes saem com um preço exorbitante. E eu não sei se um remaster vale um preço de um jogo cheio. Sim, eu acho que entraria naquela, né? Um remaster, por ser exatamente só um remaster, tá só pegando o jogo antigo, adicionando aí um filtrozinho, talvez melhorando a resolução um pouquinho e relançando o jogo, eu acho totalmente inválido estar lançando com um preço full, né, como diríamos, de um jogo de lançamento por R$200, R$250. Agora um remake, como é o caso, por exemplo, do Resident Evil 2, que saiu semana passada, já é o que eu acho mais válido. Não necessariamente concordo com o preço hoje em dia dos jogos, né, mas eu acho mais válido sair com o valor de um preço full, porque realmente é um novo jogo, houve muito investimento por parte da empresa, dos desenvolvedores e tudo mais. Então, realmente é um jogo novo, né? Por mais que eles estejam reutilizando a história. Eu vou ter que fazer o Roxas aqui e falar que eu concordo completamente com o Kuro, então não tem nada mais a acrescentar. Bom, o Léo já fez a parte, né? Não preciso falar pela terceira vez. Nossa! Acho que no próximo podcast eu vou falar assim. Eu vou dar o meu argumento e eu mesmo já concordo, né? Porque aí fica mais rápido. Eu acho que, por exemplo, tem alguns casos que é vergonhoso os valores que saem. Por exemplo, o Devil May Cry HD Collection, eu não sei o preço que tá hoje, mas quando ele saiu, ele tava mais de R$100. E é um jogo que não teve nem legenda. E pra ser sincero, eu nem notei se ele tava polido bastante pra gente olhar e falar assim, não, tá mais bonito, tá mais bonito.
Sabe, é literalmente pegar um jogo e colocar ele aqui de novo e pronto. O pessoal não teve um trabalho de, sabe, de colocar alguma coisa extra, sei lá, de ter um carinho com o produto, sabe? E jogo no Brasil é muito caro mesmo. É um hobby que é muito difícil de você ter. Porque, por exemplo, se você gosta de livros, tudo bem, tem muito livro caro. Só que para você ler um livro, você hoje vai pagar de R$ 50 para baixo a maioria dos títulos aí que vai saindo. Mais do que isso você paga, mas se souber procurar e tudo mais, você consegue. E essa margem de preço, ela muda muito se você colocar, por exemplo, em jogo. Por exemplo, tem jogo aí que lança a R$ 400 pra você comprar o jogo com todos os personagens. Esse jogo de luta aí japonês é tudo isso. Sim, com todos os DLCs. E, um exemplo claro agora é o Kingdom Hearts, o 3, o Deluxe Edition. Se eu não me engano, atualmente tá na loja da PSN e ele tá saindo por quase R$ 400. Sim, eu acho que é um preço exorbitantemente caro para um remake do remake do remake, porque já o jogo saiu o remake e agora tá saindo o remake novamente. E isso tudo por uma versão digital, sabe? Tem mais isso ainda. Que, assim, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se já estão começando a cobrar, mas pelo menos eu sei que muitos países nem cobram taxa por distribuição digital. No Brasil já estão começando a cobrar algumas taxas, não me recordo agora de cabeça, mas mesmo assim ainda não justifica esse valor dos preços nas plataformas digitais. Se eu mesmo, às vezes, ser mais caro do que os jogos nas versões físicas, né? Que hoje está acontecendo muito isso com os lançamentos. Você consegue comprar a versão física por 180, 190, talvez até menos reais, e aí você vai olhar na loja online e o jogo tá R$ 250. Eu acho que é quase que um padrão hoje em dia de na loja virtual o jogo tá mais caro do que físico. É quase um padrão. Normalmente só compensa comprar jogo hoje digitalmente quando tem essas promoções, sabe? Essas promoções flash, esses negócios muito doidos, assim. Ou se você quiser jogar no dia do lançamento, né? Porque muitas vezes você tem que esperar o jogo chegar realmente pra estar jogando. Porque dá uma diferença considerável. Por exemplo, vamos colocar um lançamento mais recente aí, Red Dead Redemption lá, 2. Na PSN, quando eu fui olhar, ele tava R$ 250. Se você comprasse ele, hora de fazer propaganda, né? Na Submarino, usando o AMI lá e tal, você pagava, entre aspas, nele 216 e com o AMI você ganhava, eu acho que era R$ 15 de volta ou R$ 20, era um negócio assim. E era na semana do lançamento, sabe? E querendo ou não, dá uma diferença muito boa. Outra questão também em relação aos remasters e remakes, porque, como a gente tá falando, esses pelo menos esses que a gente estava comentando, são lançamentos para a geração atual. E tem muita gente que não teve a oportunidade de jogar esses jogos nas gerações antigas. E se você pega alguns jogos mais antigos ainda, de PS2, de PlayStation 1, ou, sei lá, Nintendo, GameCube, sabe? Se você quer jogar um jogo desse hoje em dia, você não consegue. De forma oficial, você não consegue. E aí é uma das vantagens, né? Desses remakes e remasters, desses relançamentos, é que você consegue jogar nos consoles atuais esses jogos mais antigos que hoje não tem mais. Sim, eu concordo. Eu até ia comentar disso, mas a gente começou a ficar tão emotivo aí nessa discussão de preços que eu acabei me esquecendo. Dói a carteira, né? Então, o que mexe com o nosso bolso deixa a gente um pouco mais emotivo mesmo. Hoje em dia eu acho que para você consumir muito desses jogos, principalmente os remasters, talvez seja mais vantajoso você comprar eles no PC. Eu acho que no PC, de vez em quando, você tem preços melhores. Até porque agora com plataformas como Steam, né, Nuvem, entre outras, eles geralmente tentam trazer preços um pouco mais justos, né, para os países de terceiro mundo, assim, países menos desenvolvidos, porque eles tentam fazer um valor adaptado, né, para muitos jogos aqui. Por exemplo, jogos que saem a $60 nos Estados Unidos queriam custar, sei lá, hoje em dia R$220 mais ou menos.
Por aí. Uma Não, conversão 240. uma conversão convertendo direta por aí. cima. Mas, enfim, eles trazem pra cá, pro Brasil, por 150 às vezes. Depende muito da empresa e do próprio Steam, mas eles conseguem fazer uma adaptação, assim, do valor pra economia do país onde eles estão vendendo, né? E isso ajuda muito, tipo, não só a empresa, de certa forma, porque eles vão vender mais, apesar de ter um lucro menor, mas vai ajudar a gente, consumidor, porque, sim, a gente vai querer comprar, né? Se um jogo que eu gosto sair por 150, 100 reais, ou até mais barato, 60 reais, eu vou querer comprar. Eu super concordo, mas eu tenho aquele problema de que, por exemplo, alguns jogos eu prefiro jogar no videogame do que jogar no PC. Por exemplo. Por exemplo, o Resident Evil novo. Ele saiu muito mais barato no PC e muito mais caro no videogame. Só que eu prefiro jogar no controle do que no PC. Eu acho que hoje, assim, tem outros argumentos, aliás, assim, sabe? O controle hoje você consegue adaptar qualquer controle no PC e tal. Mas, por exemplo, eu não dou bola pros desafios que tem na Steam, por exemplo, sabe aqueles... os desafios, eu não lembro o nome. Os achievements. Mas eu gosto dos troféus da PSN. Eu gosto daquele tipo de conquista. Então, normalmente, eu gosto da facilidade que eu tenho para jogar jogos single players, etc., no videogame. Eu gosto de só chegar, ligar o videogame e pronto. Eu me sinto mais confortável jogando, tipo, no sofá e tal, no videogame, esse tipo de jogo. Eu acho que é até uma questão de, tipo... quando é um jogo single player, principalmente, quando você tá no videogame, você geralmente se desliga do resto do mundo, né? E você fica ali só jogando no videogame. Hoje em dia, você vai jogar um jogo no computador, você tá com Facebook, WhatsApp e outras plataformas ali do seu lado e você fica se distraindo toda hora e parece que não rende tanto, né? Exatamente, porque no PC é muito mais fácil para você se comunicar. Tipo, pelo teclado mesmo eu falo. Então você tá ali na Steam, alguém vê que você tá jogando, manda uma mensagem, e aí e tal. Então você pausa ali rapidinho e responde, volta. Quando você vê, já faz meia hora que você não tá mais jogando o jogo. Exatamente, você perde um tempo, sabe? Eu sinceramente não gosto muito de jogar single player hoje em dia no PC. Eu gosto de jogar coisa cooperativa mesmo, porque aí você já tá conversando com os amigos e tudo mais. Mas nesse quesito de preço, hoje você tem mais opção no PC. Isso aí é evidente. Se você for pegar esse HD Collection que eu falei aí, do Devil May Cry, no PC, eu já vi ele por 30 e poucos reais, 40 e poucos reais. Eu nunca vi ele nesse preço, de Play 4, tô falando, na PSN, por exemplo. Um exemplo clássico, um exemplo claro que eu passei esses meses atrás é as séries de Yakuza, né, que estão relançando alguns jogos, estão fazendo alguns remakes de jogos antigos, e finalmente fizeram um port pro PC, né. Eu estava meio com o pé atrás de comprar pro console, porque o preço era um pouco mais salgado, mas aí saiu pra PC por, tipo, quase metade do preço da versão do console. E, então foi assim, instantâneo praticamente para mim comprar no PC. E tem uma outra questão também, que muitas pessoas que gostam de videogames, gostam de jogos em geral, gostam também de colecionar os jogos, né? E Exato. não dá pra fazer muito isso com as versões digitais. E aí eu acho que as pessoas acabam comprando mais assim, algumas versões de PS4 ou de Switch, sei lá, dependendo do console que a pessoa tiver, pra poder continuar ali enchendo a coleção dela. Não é meu caso, eu gosto muito das versões digitais. Eu sou uma pessoa que fez a transição total pro digital, assim, menos no Switch, porque o Switch não cabe nada. Mas do digital. Meu PS4 também já tá lotado, porque tá cheio de jogo digital lá. Mas pra quem gosta de colecionar, é legal ter a versão física, né? E eu acho que isso faz um pouco de diferença. A pessoa quer pagar um pouco mais caro pra ter a versão física. Sim, eu confesso que eu sempre tive bastante resistência para mudar para a versão digital, sempre preferi minhas mídias mais físicas, mas hoje em dia com a facilidade que tá de consumir os jogos aí digital e fácil acesso, quão rápido você compra, já tá jogando, eu acabei também cedendo e hoje em dia compro muito jogo digital. Também tem aquele negócio, os jogos no PC acabam sendo mais baratos sim, só que se você tiver um controle, você consegue gastar bem pouco também nos videogames. Porque anda tendo bastante promoção, sabe? Pra tudo quanto é lado aí de mídia física, você consegue comprar tranquilo, com cupom e tal. Por exemplo, esses dias aí eu tava vendo o jogo de Play 4 a 30, 50 reais. E
as promoções que andam acontecendo nas lojas digitais também andam sendo muito boas. É óbvio, você tem que esperar um pouco para poder jogar. Você não vai jogar, sei lá, Red Dead Redemption 2 acabou de sair aí no final do ano, você não vai encontrar ele para comprar por R$80. Não tem nem cabimento. Mas, se você tiver paciência... E também entra aquela questão dos próprios programinhas, assim, VIPs, né, que hoje em dia tem os consoles, né, o PlayStation com a Plus, o Xbox com o Live Gold lá, o Switch com o Family que lançou agora no fim do ano, que distribuem jogos gratuitos aí, né, pra quem assina. E, por exemplo, eu acho que nesse quesito o Xbox até bate de longe no resto, que eles oferecem muitos jogos. Então você pagando uma quantia aí relativamente barata aí, costuma ficar o quê? R$10 por mês, até menos talvez. Você consegue jogar aí, sei lá, dezenas de jogos aí ao longo do ano de graça. Assim, de graça não, porque você tá pagando o vídeo, né? Mas, assim, tecnicamente acaba saindo de graça pela quantidade de jogos, né? Eu concordo. Eu acho que realmente é um negócio que compensa, assim. Mas, voltando a falar ainda dos remasters, dos remakes, para um jogo hoje que vai ser refeito, vai ser, sei lá, remasterizado. Vamos falar primeiro dos remakes. Um jogo que vai ser refeito, ele vai ser lançado mais uma vez e tal. Até que ponto a mudança nele ou adicionar alguma coisa é válido e até que ponto deixa de ser válido, assim? Eu acho que tem que ter pelo menos uma roupagem nova, assim, né? Um visual assim mais atual. Ao mesmo tempo que eu acho que ele não pode perder muito a identidade original do jogo. Pelo menos a identidade visual, assim, acho que não pode fugir muito, mas eu acho que tem que dar uma atualizada ali na... Mas, por exemplo, falando de história, a gente sabe que tem muito jogo antigo que tem problema muito grande com história, porque, né, assim, alguns anos atrás os roteiros de jogos eram daquele jeito, né? E eu já vi alguns casos de jogos que fazem aquelas correções, assim, sabe? Que eles tampam buraco pra tentar resolver um problema aqui. O famoso retcon. Isso. E geralmente tem a galera que aceita numa boa e acha bom, mas tem a galera que não gosta porque mexeu no original e não sei o que e tal. É exatamente isso que eu ia tentar falar. Eu gosto quando melhoram os gráficos, arrumam bugs, etc. e mexem na história. Porém, isso tem que ser muito bem pensado, porque se você mexer demais, quiser jogar novos elementos para futuros jogos, você pode acabar estragando. Então isso tem que ser muito bem pensado e não ser feito, porque estamos lançando remake, vamos mexer na história porque é divertido. Sim, eu acho que assim, esquecendo um pouco de lado, deixando a história em si um pouco de lado, acho que bom exemplo de remake que temos aí recentemente é o próprio Resident 2, porque ele deu uma roupagem nova pro jogo e mudou coisas o suficiente, os puzzles no caso, algumas coisinhas que aconteceram no jogo de jogabilidade, o suficiente para uma pessoa que jogou antigamente se surpreender também e se sentir jogando um jogo de novo, né, pela primeira vez, sabe? E um exemplo que é até meio polêmico, eu acho, essa opinião, de um mau remake, ao meu ver, olhando apenas por esse ponto de vista, seria Shadow of the Colossus. Porque eu acho que, assim, apesar de ter ficado muito bonito o jogo, foi literalmente o mesmo jogo, pelo menos até onde eu vi, do antigo. Então, sim, se você jogou o antigo, a não ser que você só queira ver ele mais bonito, não tem motivo pra você estar jogando o novo. Sim, infelizmente. Uma das coisas que dá pra notar é que se você já jogou o clássico, se você já teve a dificuldade enorme lá pra poder matar os colossos, se você comprar esse pra você jogar de novo, você vai matar os colossos muito fácil. Você pode até sofrer em alguns momentos, assim, de morrer, sabe, uma, duas vezes, mas não mais do que isso. Eu lembro que quando foi lançar, o pessoal pedia muito pra eles colocarem alguns colossos que foram tirados do jogo, né? Ou mesmo mudar mesmo os pontos deles, né? Deixar algo totalmente diferente, adicionar alguma mecânica nova em algum colosso. Eu acho que é sempre válido isso, não ferra muito a história, nem nada do tipo, e adiciona aí um twist aí a mais pro pessoal que tá jogando novamente o jogo, né? Porque o cara vai chegar, ele vai matar o colosso, porra, tipo, não era aqui?
E agora, o que eu faço? Então, naquele bug, né? O cara Sim. fala, mano, e agora? Eu entrei no lugar errado. E Shadow tem tantas lutas épicas, né? Que é uma das coisas que mais chama atenção no jogo. Tem tantos colossos que é tão interessante de você derrotar, né? Aquele colosso que voa, que você tem que... Esse negócio de água lá, eles têm que agarrar nele, enfim. Não vou explicar tudo, porque senão vai que alguém não jogou ainda, né, e tal. É uma luta tão divertida e tem como você fazer tantas coisas diferentes pra deixar a luta ainda mais interessante, sabe? Que fica... Você não entende muito bem o porquê não fazer, né? Eu, sinceramente, esperava que ia ter um Colosso novo. Mas vocês já deram um spoiler que não tem, né? Não tem. Isso foi confirmado na entrevista com o diretor antes de sair. Eles até pensaram, se eu não me engano, o jogo tem 16 colossos. É isso, né? Quando ele, cabeça por aí. quando ele foi para ser lançado, lá atrás, na época do Play 2, tinham ideia de usar, acho que 21 colossos, ou 20, um negócio assim. Então eles até têm esboços de outros colossos e tudo mais. Eu até acho interessante eles colocarem uma legenda, né, pra gente e tudo mais. Mas eu também acho que ficou faltando alguma coisa, assim, sabe? E agora uma coisa que eu achei interessante que aconteceu em um desses remakes que foram lançados atualmente, o Roxas vai saber falar melhor do que eu. Foi um dos remakes do Kingdom Hearts. Em que eles lançaram, é uma coleção que eles lançaram vários jogos do Kingdom Hearts, e como tem muitos, em alguns jogos eles não lançaram o jogo inteiro, eles lançaram só as cutscenes do jogo, porque não sei exatamente o motivo. Mas pra quem tá jogando, pelo menos pra mim, né, que tô jogando agora, eu tô achando muito interessante, porque é muita coisa pra jogar. Então eu achei legal essa roupagem nova que eles deram. Certo? Eles pensaram, bom, gameplay desse aqui não é tão lá muito bom, muito interessante. É exatamente isso, Léo. É exatamente isso. Tem alguns gameplays que são péssimos. Um dos jogos, por exemplo, é um joguinho de navegador. Então, eu ia falar até que também tem questão de que alguns jogos são de DS, navegador e tudo mais. Então ficaria até difícil de fazer essa transição pro PS. console, né? Pro PS4, no caso. Aí Então, eles fizeram essa abordagem de lançar cutscenes meio que com um livro pra você ler. Até porque o Kingdom Hearts sempre foi um jogo que, tipo, ele tem bastante gameplay e tudo mais, mas ele sempre pegou muito pesado nessa parte de cutscenes, né? Ele sempre teve muitas cutscenes e tal. Muito mesmo. E é uma franquia que já é difícil de entender a história, né? Não vamos nem tentar entrar nesse mérito, porque se a gente for conversar da história de Kingdom Hearts aqui, não a gente vamos conseguir nada. Vai dar mais umas 2 horas de cast. Não vai sair nada, porque olha... Não acreditem nos resumos de 30 minutos no YouTube. E no mesmo quesito que os remakes têm essa possibilidade de alterar várias coisas, os remasters já não têm a possibilidade de mexer na estrutura do game, né? Mas às vezes, assim, pelo menos uma legenda em português, por exemplo, pra gente, uma pincelada mais viva, alguma coisa, sei lá, eles lançaram o jogo com todas as DLCs, é um trabalho que dá pra fazer, né? E quase nunca a gente vê. Sim. Uma coisa interessante, na verdade, que tem nos remakes ali, dos remasters do Mega Man, é que eles adicionam aquela dificuldade mais baixa, em que você não morre caindo nos espinhos, toma muito menos dano. Que assim, talvez pra gente que é mais veterano, entre aspas, já tá acostumado com os Mega Mans, acha meio desnecessário, super desnecessário, né? Mas talvez pra, sei lá, se eu quero apresentar o jogo pra um filho, um primo meu novinho, é uma boa entrada pra ele, porque ele vai conseguir jogar, porque tá numa dificuldade bem mais fácil, e aproveitar aquele remake, daquele remaster daquele jogo que eu gostava pra caramba, sabe? É uma forma de introduzir também pessoas novas aos jogos, né? Olha que bonitinho, o Roxas já tá pensando... O Kuro já tá pensando em formar família, olha que coisa linda. Só que não, família é só do Switch, por enquanto. Ou no Animal Crossing. Ah, não, esqueci, o Léo matou a fazenda dele, gente. Cala a sua boca. Mas Que é isso, ele volta no tempo pra salvar a fazenda. Para de contar meus segredos.
Mas é uma coisa que acontece pouco, né, em remaster. Porque, por exemplo, vamos usar o Resident Evil, porque a gente gosta de falar mal de Resident Evil, né? Não. Falar bem e falar mal. O Resident Evil 4 e o Resident Evil 5, eles não tiveram nada de mudança. Eu até lembro que quando saiu, eu vi uns vídeos da galera, uns youtubers assim, eu não vou mencionar, e a galera falando, nossa, porque o jogo tá muito mais bonito. E eu olhei assim pro jogo, falei, mano, não tem nada de diferente nisso. E aí depois eu vi um outro youtuber falando, nossa, eles não deram nem um trato no visual, tá a mesma coisa. Então é engraçado, assim, sabe? A Capcom tava meio pra baixo aí um tempo atrás, tava tendo maus resultados, mas me parece que agora, principalmente nesse 2018 aí, ela teve alguns acertos, né? E alguns erros. Eu acho que na balança ficou mais acertos ao favor dela, principalmente com a coleção do Mega Man X. Recentemente a Capcom tem acertado bastante. Isso eu acho que não tem nem muito o que dizer, né? Uhum. Desde o lançamento aí dos remakes aí que eles fizeram, como também do Monster Hunter aí, que foi um grande sucesso também. Bem, eles têm acertado, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Devil May Cry. Mas eles só mataram o Street Fighter 4 na 4ª temporada. Muito bravo. Não vamos comentar do Evil Ryu, Deusinho. Ah, não é mais esse nome, eu esqueci. Mas vamos lá. Amor. Léo, você que é um cara que tem uma paixão por vários jogos, se fosse pra você trazer aí um remaster, ou mais de um remaster, ou um remake de um ou mais de um jogo, assim, que jogos você escolheria pra trazer? Nossa, é difícil. Crossing. Tem muito. Não, Deus amado. E não vale Just Dance também não, viu? Porque Olha, Animal Crossing já vai ter pra Switch esse ano, então assim, já tenho ali minhas economias pra ele, mas assim, vou pensar aqui nos jogos. Olha, tem um jogo que eu quero muito e eu acredito que pode vir a sair, que é pra Switch, que é o Super Mario RPG. Eu joguei muito. Nossa, essa é uma boa. Esse jogo é maravilhoso e eu quero muito que ele saia pra Switch. Não precisa... O Léo recomendando um jogo bom, uma salva de palmas, porque essa mereceu. Olha aqui, Digão, todas as recomendações são ótimas, maravilhosas, vai na minha que dá certo. Prossiga. Outro jogo que eu gostaria, dessa vez, na verdade, eu gostaria de uma versão nova, em HD, mas bem bonita, que é o Chrono Cross. Eu adoraria ter ele no PS4, com troféus. Eu tenho ele no PS3, né, se eu quiser jogar tem como, mas eu gostaria de uma versão assim, um pouquinho, com algumas repaginadas ali. É um dos meus jogos favoritos, tenho muita vontade de jogar ele de novo. E o último jogo que eu vou mencionar não sei se vocês conhecem, mas é o Bust a Groove de PlayStation. Bust a Groove Nunca ouvi falar. Muito bom o jogo. Eles são jogos de dança, são jogos de ritmo. Né? Tá explicado. Não são jogos de dança tipo Just Dance, eles são jogos de apertar botão. Mas eles foram lançados no começo do PS3, eles foram lançados como clássicos, né? Daqueles clássicos que saíam pro PS3. Eles foram lançados, só que como eles são jogos de ritmo, o port que eles fizeram pro PS3 não deu certo e o ritmo ia se perdendo no meio das partidas. Então você ia apertando os botões, eles não saíam na hora certa. Então eu adoraria, sei lá, um lançamento novo com o ritmo trabalhado bonitinho pra gente poder conseguir jogar direito. Pra qualquer plataforma, eu compraria ele pra qualquer plataforma, até pra celular, assim. Que é pro Bust a Groove e Bust a Groove 2. Jogos maravilhosos. Vai lá, Kuro. Só porque eu ri por último, né? É por aí mesmo. Haha, irei melhor. Mas, enfim. Bom, quanto a mim, eu acho que é até meio óbvio, porque é o melhor RPG que já teve. E todo mundo sabe do que eu tô falando. É de Chrono Trigger. Foi lançado aí pra SNES, teve um remasterzinho pro PS1 e nunca mais ouvimos falar dele. Na verdade, ele teve um portzinho pra celular e eventualmente pra Steam, só que não falamos desse port. Por favor, porque ficou mas enfim, foi um jogo que marcou minha infância, tanto é que meus nicks aí são tudo baseados em Chrono Trigger. E
pra mim foi simplesmente, pelo menos de trilha sonora, assim, de história, de tudo, foi o melhor RPG que teve aí da geração antiga. E, assim, vamos ver, né, a Square Enix, o que eles vão querer aprontar, né. Outro que eu também gostaria é o Chrono Cross, que faz parte do mesmo universo do Chrono Trigger. E, como o Léo já falou, ia ser legal ver um remaster aí dele, um remake, hoje em dia. E, vamos ver, alguns outros que eu gostaria também, mas não tão, sim, não seriam tão prioridade, seria Legend of Dragon, de PlayStation 1, Valkyrie Profile e Breath of Fire, que eram RPGs aí antigos também que marcaram aí minha infância e caíram no esquecimento hoje em dia. Valkyrie Profile era um ícone. Sim, eram jogos muito legais e como podem ver, eu gosto muito de RPG, só citei RPGs. Vai lá, Roxas, defende os seus jogos aí. Eu acho que eu sou uma das pessoas que vai ter algumas opções mais diferentes de todas. Começar por Diablo 1 e 2, que eu gostaria muito de ter um remake desses dois jogos, que eu acho que são jogos fantásticos e que fomos decepcionados, né, pela Blizzard recentemente. Que isso, você não tem celular? É, exatamente. Não tenho celular, gente, desculpa, eu só uso aparelho telefônico caseiro com fio ainda. Ô, louco! Só falta dizer que também tem que discar na coisinha ali. Aquele círculozinho, lembra? Aquele roda. Não, mas voltando ao assunto sério, outro jogo que eu gostaria de ter remake é Digimon World 3. Eu gostaria que tivesse um jogo para PC, exclusivamente para PC, tivesse uma função online onde você pudesse jogar com seus amigos ao mesmo tempo. Que é justamente o que o jogo mostra pra você, né? Que você tá numa rede conectada a várias pessoas. Eu só acho que o Digão vai te matar, porque ele provavelmente ia citar esse jogo também. Não sei, mas é uma das minhas vontades. Poxa, boa surpresa. E por último, eu acho que o jogo mais diferente que poucos devem ter jogado é um jogo que chama God Hand, de PS2. Nossa, muito bom. É um jogo de action meio RPG, assim. É bem aventura mesmo o jogo, ele tem muita comédia envolvida, ele foi um jogo excelente, mas da Capcom também, só que ele ficou super apagado porque ele era daquelas da parte da Capcom mais desconhecida, sabe? Foi lançado a surdinas e caiu no esquecimento, saiu uma versão para Play 3, mas é só um port mesmo, não tem nada demais, e o pessoal sempre pede o personagem principal nos jogos tipo Marvel vs Capcom, e a Capcom sempre ignora, como se o jogo não existisse. Pra mim é uma pena e é um excelente jogo. Nunca se sabe, né? A Bandai Namco, alguns anos atrás, falou que eles ouviam o público, perguntaram que jogos eles queriam que trouxessem, e falaram justamente o Tales of Vesperia, né? E eles falaram que não. E aí, alguns anos depois, olha só o que saiu. Tcharam! Bom, os meus jogos, vamos citar aí jogos que vocês já falaram. Valkyrie Profile é um RPG que eu joguei muito na época do PS1, eu gostava muito. Eu acho que seria muito interessante se tivesse um remake, algo do tipo, para essa geração. Digimon World 3, como o Roxas falou, é meu RPG favorito. Então, se fizesse só um remaster e lançasse, assim, eu iria comprar, sabe? Mesmo que não tivesse nada, eu ia gastar meu dinheiro, porque eu sou trouxa. É só colocar mais de evoluções. Pronto, não muda nada. Aquele jogo é perfeito. Aquele jogo, pra mim, ele é perfeito. É o famoso, estou tacando dinheiro na tela, mas não tá. E ele é muito longo, né? É o tipo de jogo que você compra, assim, que ó, vai valer o dinheiro, porque, nossa senhora, que jogo que demora. Falando de coisas que vocês não mencionaram, Dino Crisis é um jogo que eu joguei muito pouco na época do PS1. Quando eu comprei ele, passou, sei lá, 6 meses ou nem isso, meu PS1 estragou e aí eu acabei não jogando tanto quanto eu queria. Então eu tenho aquela sensação de nostalgia, mas eu tenho ao mesmo tempo vontade, sabe? Mas eu queria jogar uma coisa mais reformulada, uma coisa mais atual e tal. Sempre gostei da temática de dinossauros. Esse jogo é maravilhoso, só esse que eu digo. Quem não jogou deve jogar, porque é muito, muito, muito bom. E, Digão, te interrompendo um minutinho, você me lembrou um jogo, só vou mencionar ele. Parasite Eve precisa de um remake. Nunca vai ter. Maravilhoso! Pior que eu lembrei de um jogo também agora, que a gente tá falando de tantos jogos antigos, que
eu acho que ninguém deve ter jogado, que é Radiata Story. Foi um Não jogo sei de nem o que é PS2 isso. que eu gostei muito e gostaria muito de um remake. Porque ele é basicamente um jogo que, sim, tem muito. É estilo Suicoden. Você tem tipo uns 100 personagens pra colocar na sua party. Que você tem que ir recrutando durante a história. É muito legal o RPG. Bom, continuando. E tem uma franquia e um outro jogo que... A franquia eu já mencionei no começo do cast, né? Os jogos do Harry Potter, principalmente o primeiro e o segundo pro Play 1, foram jogos que eu joguei muito. Eu zerei mais de uma vez e eles eram, digamos que, semi-mundo aberto, sabe? Então naquela época você não tinha uma capacidade no videogame para suportar uma coisa maior. E eu acho que seria ótimo de relançar esses jogos ou fazer um remake com eles mundo aberto. Mundo aberto ali dentro da escola e tal. Eu acho que seria algo muito bom e principalmente para levantar de novo a marca, né? Vai sair tanto filme, vai sair mais filme aí do... Como é que chama lá? O Animais Fantásticos. Que talvez fosse uma ideia legal de trazer esses jogos de novo para subir o nome Harry Potter mais uma vez. E aí faltam 2 jogos que eu gostaria que trouxessem como remake, pelo menos. Ship Rider, de PS1, que é aquele jogo do coiote pegando as ovelhas e tal, num reality Que show. você já fez a gente jogar. Que é muito bom e vocês são muito preguiçosos para jogar, tá? Preguiçoso nada, só a gente que tava jogando, eu e você, eu acho. Só. Eu acho que eu não tava presente nesse dia. O povo dormindo lá. E eu gostaria muito de uma coletânea, ou talvez um remake mesmo desses jogos, daqueles jogos do Mickey, de trocar a roupinha e tudo mais. Que eram jogos que eu alugava muito na locadora e eu me divertia muito jogando com meus amigos. Olha, o jogo Bem lembrado. era bom, esses jogos eram bem bons, mas acho que o jogo mais próximo a isso que lançou foi o Epic Mickey, né? Mas o Epic Mickey tem uma... É muito diferente, né? É porque... Como a gente tá numa geração bem na frente do que era quando lançou lá no Super Nintendo, é normal que, né, o lance do 3D, não sei o que lá, seja o que o pessoal mais quer ver. Então, sistema 2D na tela, querendo ou não, às vezes passa meio batido pelas pessoas. É igual RPG por turno. Aqui pra cá deu uma caída muito grande, no Brasil, eu falo, na galera gostando de RPG por turno, sabe? A gente que é mais velho, não, a gente é mais experiente um pouquinho. A gente ainda tem... Eu prefiro muito mais RPG por turno do que action RPG. Mas hoje em dia o que anda mais vendendo não é bem, né? Infelizmente. Infelizmente. Aliás, acho que vale uma menção que nenhum de vocês se lembrou, né? Aladdin, de Super Nintendo. Com a mesma dificuldade pra gente arrancar o cabelo, Sem né? fase Calma. do por favor. Trauma. Fase do vulcão escapar lá da lava, nossa. Mas a gente vai falando, a gente vai lembrando de vários jogos, né? Eu, por exemplo, lembrei de um jogo de Play 1 que chama Gex também. Tem, inclusive, 3 jogos e os 3 são demais. Um é o mais fraquinho, mas os outros 2 são muito bons. Croc. Tem muitos jogos, tem diversos jogos. A gente pode passar a noite falando de jogos aqui. Vai sobrar 9. jogo e a gente não vai conseguir falar todos, né? Agora em 2019 a Capcom vai lançar uma coletânea dos 3 primeiros Phoenix Wright para PS4, para Xbox. Então vocês que não jogaram, joguem. Eu já joguei. Na verdade, a Capcom tá lançando muita coletânea, né? Recentemente eles lançaram uma coletânea de jogos de beat'em up lá, o Briga de Rua, e tinha Final Fight, vários jogos, acho que Cadillac Dinossauro. Eu ainda quero essa coletânea, porque os beat'em up da Capcom eram muito bons. Eu acho que entra naquilo que eu falei no início do cast. É algo relativamente barato para eles estarem fazendo e que dá uma graninha a mais, né? Porque é basicamente pegar o código ali antigo, adaptar ali para os sistemas novos e lançar e vender, fazer dinheiro. É claro, não é tão simples assim, não falando, mas enfim, de uma forma bem básica, é basicamente isso. E esse ano ainda tem um remake que é muito importante, que vai sair no meio do ano, se eu não estou enganado, que é o Crash Team Racing. Que tá bonito pra caramba, né? Eu espero que ele seja mais do que um remake. Esse jogo, eu acho que se ele for só um remake,
que ele não vai muito bem depois de alguns meses. Eu espero que ele tenha mais coisas, inclusive uma função de gameplay online. Vai ter gameplay local para 4 players, vai ter modo online. Eu vi um pessoal. A única coisa que eu fico com medo é que, não sei se é maldição da Sony, mas esses jogos, mas jogar em galera não parece colar muito, né, no PlayStation. Não parece. Diferente da Nintendo, que tem tantos jogos pra jogar assim em party, né, que eles chamam, e o pessoal continua jogando muito e aproveitando muito esses jogos, né? É que a Nintendo tem esse negócio, né, abraçar o lado família, né, então é mais um quesito da própria Nintendo mesmo. Mas e você, aluno e aluna? Cita pra gente aí algum jogo ou alguns jogos que vocês queriam remakes, remasters, algum jogo que você gosta muito e que a gente não comentou aqui. E tá na hora de passar aquela lição de casa. Léo, o que o pessoal tem que fazer caso eles queiram acompanhar todas as aulas aqui da Academia de Nerds? Meus queridos, sigam a gente no Face, Academia de Nerds. Segue a gente lá no Instagram também, Academia de Nerds. A gente posta episódio novo toda segunda-feira no SoundCloud e ele vai direitinho para o Spotify também. Então você pode escolher aí onde você prefere ouvir. Obviamente a gente sempre posta nessas nossas redes as novidades, os episódios novos. É só você acompanhar por lá. Acompanha a gente pelo Face, pelo Insta, pelo SoundCloud e pelo Spotify. É só seguir a gente, Academia de Nerds. Porque nerd não é criativo. É pra padronizar, A gente é todo padrãozinho aqui. Só que não. Muito obrigado. Por hoje é só. Classe dispensada.